Muito bom dia para você aí de casa nessa quarta-feira. Começamos o RF com você para todo o Brasil e já começamos, gente, com participação, viu? Beijão para o Rogério de Baixa Quente. Rogério e toda a família, nós amamos o seu programa. Que bom, viu? Eu amo vocês também, família linda. Beijão também para a Patrícia de Esperança, Paraíba, o Paulo de Machixe. Super beijo para vocês, viu? Enfim, começamos agora, de fato, o RF com você. E o tema de hoje, gente, é adolescência. Pra você, a adolescência vai até quando, hein? 17, 18, 19. Isso mudou. A adolescência ganhou uma sobrevida de 5 anos, isso mesmo. Em vez de terminar aí aos 19, idade considerada na maioria dos países, um grupo de cientistas defende que a adolescência se estende até os 24 anos. Será? Qual a sua opinião sobre o assunto, hein? Pode mandar no nosso WhatsApp a sua opinião, 19971024854. Estou esperando. Bom, tá curioso para saber o que vai ver hoje aqui, né? Então, dá uma olhadinha. Pesquisadores afirmam: adolescência agora vai até os 24 anos. Estudar além da faculdade e sair mais tarde de casa são ações que contribuem para essa mudança. Mas postergar o fim dessa fase é bom ou ruim? Outros especialistas acreditam que isso pode infantilizar os jovens. No estúdio, uma psicóloga vai falar sobre esse assunto. Tem ainda as principais notícias do dia. O RF com você, é claro, está apenas começando. Apenas começando e sempre com muita informação para você aí de casa. Tem as principais notícias do dia, previsão do tempo e o assunto principal, né? Tem uma nova pesquisa australiana aí defendendo que a adolescência foi estendida até os 24 anos. Você concorda com isso ou não? Pode mandar a sua opinião para o nosso WhatsApp, viu? E eu já tenho opinião aqui. O Reginaldo de Ferrugem, Minas Gerais. Esticar a idade da adolescência 19 para 24 anos, eu não concordo. A psicóloga Solange Dantas estará aqui ao vivo para debatermos aí esse assunto que gerou polêmica, viu? Vamos então para a previsão do tempo, pode colocar na tela. Olha lá, o clima na capital, sol entre nuvens nessa tarde, mínima 19, máxima de 29 graus. Em São Luís, Maranhão, nublado, mínima de 24, máxima de 28 graus. E em Curitiba, também sol entre nuvens, mínima 16, máxima de 26 graus. E um jovem de 20 anos que acabava de sair do trabalho foi vítima de uma tentativa de assalto. Ele esperava o ônibus para ir para casa, estava de fone de ouvido e não ouviu o anúncio do assalto. Ao ver a arma, ele assustou e foi baleado. Reinaldo Souza Arouche usava esses fones e não ouviu quando os ladrões chegaram. As tias de Nino, como era conhecido, contam que ele estava feliz porque estava em um novo emprego, que fica a menos de 50 metros do local do crime. Era o primeiro com carteira assinada. Ele ia deixar de viver por causa de um tênis, por causa de um celular? Não. A vida dele valia bem mais que isso. Bem material, a gente compra outro e a vida dele não volta mais. A tentativa de assalto aconteceu por volta das 11 da noite na Marginal Pinheiros, um dos lugares mais movimentados de São Paulo. O ponto de ônibus estava cheio e uma câmera bem em frente monitora o local. Mesmo assim, os bandidos atiraram. Nino ouvia a música com um fone de ouvido quando os criminosos apareceram de moto e anunciaram um assalto. Ele não escutou e, quando percebeu, se assustou e levantou um dos braços. Foi neste momento que os criminosos atiraram. Os peritos analisaram o local e devem pedir as imagens de segurança. Eles contaram que a vítima levou um único tiro. A mãe de Reinaldo está grávida de 7 meses e a vítima tem um irmão de 8 anos. Muito responsável, sempre cumpria as responsabilidades dele, muito. Ajudava a mãe, o padrasto em casa, ele que ajudava. E agora a gente não sabe o que vai ser mais. É muito triste. E a prisão de mais um integrante de uma facção criminosa pode ajudar a polícia a solucionar o caso de 2 assassinatos de líderes dessa facção que aconteceu em Fortaleza no começo da semana. Sempre que morre um integrante da facção,
Os detentos fazem homenagens durante o banho de sol. Mas na penitenciária de Presidente Venceslau, onde está a liderança do grupo, não houve nenhuma manifestação nos dias seguintes à execução de GG do Mangue e Paca. A indiferença dos presos pode ser indicação de que ambos foram mortos a mando da própria facção. Para o promotor Lincoln Gaquia, que acompanha a trajetória da facção, o assassinato dos dois líderes é uma baixa importante para o grupo. GG e Paca atuavam em liberdade e com autonomia no tráfico de drogas entre Bolívia e Paraguai. Eu não vejo outros criminosos em liberdade, hoje foragidos, que tenham esse perfil para essa questão dos negócios ilícitos do PCC. O que aconteceu na reserva indígena na região metropolitana de Fortaleza é ainda um mistério para a polícia. O helicóptero que teria sido usado para levar até o local da execução, Rogério Jeremias de Simone, o GG do Mangue, e Fabiano Alves de Souza, conhecido como Paca, ambos da cúpula da facção criminosa de São Paulo, fez a viagem sem deixar pistas. A Polícia Federal de São Paulo prendeu um outro integrante da organização criminosa, Claudinei Rodrigues dos Santos, o Cláudio Boy, foi detido no aeroporto de Guarulhos quando desembarcava de Fortaleza. Cláudio Boy era procurado pela Polícia Federal de Minas por comandar a facção paulista no estado, mas nos últimos tempos estava em Fortaleza. Com medo de também ser morto, Cláudio Boy teria fugido para São Paulo. Segundo a polícia do Ceará, GG do Mangue e Paca moravam em um condomínio de luxo em Fortaleza. Houve operação de busca e apreensão na casa que tinha carros de luxo estacionados na garagem. A linha de investigação nossa, que em todo o sistema penitenciário indica para um acerto de contas determinado pela própria cúpula que está reclusa. Possivelmente houve um descumprimento de alguma ordem, houve possivelmente apropriação de dinheiro do crime, e isso possa ter levado a essa execução. E um sargento do Exército foi morto durante um assalto no Rio de Janeiro. A morte aconteceu no mesmo dia em que a maior operação feita por militares aconteceu no Rio. A intervenção federal mal começou e um militar é executado. O assassino se abaixa e leva a arma dele. O sargento do Exército, Bruno Kazuca, de 35 anos, deixou a mulher grávida do terceiro filho. Testemunhas disseram que era um arrastão e o sargento reagiu. Eu vi o sargento caindo e os caras descarregando a arma em cima dele. O guerreiro mesmo morreu, mas morreu lutando. O militar foi assassinado no dia da maior operação já feita pelas forças de segurança desde julho no Rio. 3.000 militares participaram da ação na comunidade da Kelsons, na Penha, zona norte da cidade. Ao lado há um quartel de formação de praças da Marinha, com segurança reforçada, por causa de ameaças de traficantes. As Forças Armadas disseram que a ação já era planejada antes da intervenção federal. Os homens agiram com base no decreto de garantia da lei e da ordem assinado no ano passado. A ação integrada das forças de segurança também ocupou o Arco Metropolitano e outras rodovias que dão acesso ao Rio. Suspeitos foram presos e drogas apreendidas. Quanto ao uso de mandados coletivos para fazer buscas nas favelas cariocas, o governo mudou o discurso depois de receber muitas críticas. Não há mandado coletivo, há mandado de busca e apreensão, que conforme a operação se dedicará a um número maior de pessoas. Mas concordamos com o critério de que é preciso garantir o devido processo legal, é fundamental garantir os direitos e as garantias postos na Constituição, e esse é o grande norte, fazer tudo conforme a Carta de Direitos Individuais. O Rio já teve operações de busca e apreensão coletivas em 2016, na Cidade de Deus, mas foram suspensas sob o argumento de que a Constituição só permite mandados com o endereço certo. O Exército não pode prender pessoas que não sejam em flagrante delito, não pode limitar o direito de reunião das pessoas, o direito de ir e vir, como na ordem normal, rotineira, jurídica, fora do estado de intervenção. E nós vamos falar agora de dados absurdos. A cada 3 dias, um policial é morto no Rio de Janeiro. Em média, pelo menos um é baleado todo dia. Esses números são apenas dos 2 primeiros meses desse ano. Mesmo com a intervenção federal,
2 PMs foram baleados ontem no Rio. A policial estava saindo de uma estação de trem na zona oeste do Rio de Janeiro quando foi abordada por 2 homens armados. Durante a ação, ela reagiu e acabou sendo baleada. Os criminosos fugiram em seguida. A PM Juliana Barbosa Lima passou por uma cirurgia e está internada em observação. O estado de saúde dela é considerado estável, segundo o último boletim médico. Horas antes, um outro policial, Egipson Gomes, também foi baleado em uma tentativa de assalto. Ele sobreviveu e segue internado. Somente nos primeiros 2 meses do ano, 63 policiais foram baleados no Rio de Janeiro. 17 morreram. A cada 3 dias, um policial militar é assassinado. O filho de Márcio, sargento Fábio Miranda, foi morto durante uma tentativa de assalto no Meier, na zona norte do Rio. Quando descobriram que ele era policial militar, o intuito dele foi exatamente liquidar o policial, né? Para esta promotora, o dado sinaliza a necessidade de um treinamento específico para a reação dos policiais quando estiverem fora de serviço. É uma falta de treinamento ou ele na folga está com serviço extra que ele coloca em uma situação de risco. Então tudo isso demanda uma análise, mas há o que fazer. E me parece que o primeiro passo é a análise e o segundo passo é uma reforma na capacitação desse policial. O levantamento feito pela própria Polícia Militar aponta que 3.397 policiais foram mortos entre os anos de 1994 a 2017, uma média de 147 baixas por ano. O percentual de mortes de policiais militares é mais alto do que as baixas de militares norte-americanos nas 2 guerras mundiais. Apesar de índices tão elevados, poucos são os criminosos identificados e presos pelas mortes de policiais. Essa impunidade também ajuda a aumentar a incidência desse tipo de crime. Eu preciso de uma intervenção mais profunda. Eu preciso de medidas estruturantes. Mudando de assunto, pesquisadores desenvolveram um teste que promete diagnosticar a febre amarela em 15 minutos, bem mais rápido do que o que é feito hoje. A pesquisa é de uma universidade de Minas Gerais, estado com o maior número de casos da doença aqui no Brasil. A experiência foi testada e aprovada pela Universidade Federal de Minas Gerais. O exame é feito a partir de uma gota de sangue do paciente. Põe uma gotinha de sangue no dispositivo, no canal de amostra, utiliza o tampão reagente na posição do reagente. Após os 15 minutos, a gente tem o resultado do paciente, se ele tem febre amarela ou se ele não tem febre amarela. Os pesquisadores experimentaram a novidade em 40 amostras de sangue de pessoas com suspeita de febre amarela. O resultado foi considerado animador. A gente testou amostras que a gente esperava que fossem positivas e negativas e a gente teve uma boa concordância desse teste com outros testes que a gente já tinha feito. Funciona bem. O laboratório aguarda apenas a autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para vender os kits. O teste rápido deve custar em torno de R$40 e só poderá ser aplicado por profissionais da área de saúde. A esperança é que a novidade torne mais rápido e eficaz o tratamento. A doença já matou 86 pessoas em Minas Gerais, 53 em São Paulo e 24 no Rio de Janeiro. Quem tenta superar a dor da perda de um parente torce para que o teste salve muitas vidas. É o caso da família de Camilo, que tinha 41 anos e era pai de 3 filhos. Só uma semana depois da morte é que os parentes souberam que ele foi vítima da febre amarela. Se tivesse tratado como febre amarela desde o início, eu acredito que sim, ele tinha grande chance de sobreviver. Daqui a pouco, então, mais notícias aqui no RF com você. Rodrigo Maia acredita que a pauta alternativa à reforma da Previdência apresentada pelo Palácio do Planalto é um desrespeito ao Congresso Nacional. As medidas anunciadas pela equipe econômica deixaram Rodrigo Maia irritado. As 16 propostas foram recebidas com muitas críticas. Foi um equívoco, foi um pouco de desrespeito ao parlamento, já que os projetos já estão aqui. E nós vamos pautar o que nós entendemos relevante
do nosso tempo, nem li, nem vou ler. O governo não respondeu às críticas e mantém a postura de evitar qualquer tipo de bate-boca público com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Assessores aqui do Planalto, ligados diretamente ao presidente Temer, dizem que essa insatisfação de Maia tem uma relação direta com a disputa eleitoral. O presidente Temer deve nomear ainda esta semana o titular da nova pasta, que vai se chamar Ministério Extraordinário da Segurança Pública. O presidente ouviu, inclusive, indicações do ex-ministro da Justiça e hoje do STF, Alexandre de Moraes. Já para o Ministério do Trabalho, vago há mais de um mês, o presidente agora espera a indicação do PTB. A deputada Cristiane Brasil desistiu de esperar a decisão do Supremo. O novo indicado seria Elton Iomura, atual ministro interino do Trabalho. Mas o nome não é aceito pela bancada do PTB na Câmara. O líder Jovai Arantes se trancou no gabinete de onde saiu diretamente para o Planalto, sem falar com a imprensa. E a polícia descobriu um esquema de fraude no abastecimento de água para escolas e postos de saúde em Duque de Caxias. O grupo contava com o apoio de um político. Os valores chegam a mais de 4 milhões de reais desviados dos cofres públicos. A Escola Municipal 21 de Abril esteve na mira de uma organização criminosa que superfaturava os valores do fornecimento de água em Duque de Caxias entre os anos de 2014 e 2016. Os criminosos fraudavam as notas no momento da entrega da água. A gente bota esse 10 mil lá e mete 15 lá na nota. De acordo com o Ministério Público, a organização criminosa conseguiu desviar cerca de 4 milhões e meio de reais. Mais da metade do valor da licitação, de 8 milhões e 800 mil reais. O esquema também atingia creches e postos de saúde. Detido neste prédio em Copacabana, na zona sul do Rio, Cristiano foi um dos 7 presos durante a operação em Bariê. Além de Cristiano, a esposa dele e o pai também foram presos. O advogado da empresa também foi preso. Cláudio de Andrade dos Santos era o responsável por fiscalizar os contratos com a Secretaria de Educação. Ele foi flagrado em uma das escutas negociando a confecção de um carimbo, que, segundo a polícia, seria usado para fraudar as notas de entrega de água. Eu mandei fazer um carimbo. Aí dá pra você só fazer uma bicha. Carimbo ela passa uma bicha. Beleza. Sobe. Valeu. Em outra gravação, ele revelou que para garantir a continuidade do esquema criminoso, era necessário manter Chico Borracheiro no cargo de vereador. Cara, se o Chico perder a eleição, eu perco muita coisa, porque o contrato da presidente vai ficar em risco. Tem um contrato de 5 anos, não sei se renova depois e principal. Eu não sei se o Chico vai ter o capital que eu preciso para outros investimentos. Os caras não podem perder a eleição. Apesar dos principais integrantes da quadrilha estarem presos, a polícia não descarta a participação de outras pessoas envolvidas no esquema criminoso. Agora, outros inquéritos serão instaurados com o objetivo de chegar até esses participantes e também descobrir novos esquemas de fraudes em licitações envolvendo empresas privadas e a Prefeitura de Duque de Caxias. Obviamente, só essas 7 pessoas não podem ser responsáveis por todos esses crimes, né? Então, deve ter mais gente envolvida, com certeza, né? E mais de 200 famílias estão desabrigadas em Pernambuco por causa dos temporais. A encosta que fica nos fundos da casa de Edmilson deslizou e por pouco não causou uma tragédia. A lama me jogou no canto da parede, quando abri a porta aí, ela desceu. A água desceu a rua embaixo aí. A chuva forte encharcou o solo e deixou em alerta a população que vive próximo a encostas. A terra cedeu em 42 pontos no estado. Não houve vítimas. Só aqui, no município do Cabo de Santo Agostinho, 25 mil pessoas vivem em áreas de risco. Lonas plásticas estão sendo colocadas nas encostas. Na cidade, foram registrados 24 deslizamentos de terra. Casas foram destruídas. A casa de Antônio fica em frente a uma barreira que ameaça cair. A tendência, se água por baixo do plástico, vai acontecer, é desmoronar de novo e vem atingir a família aqui. Em Barreiros, o rio Carimã subiu 3,5 metros. Moradores abandonaram os imóveis às pressas. 130 famílias tiveram que se mudar para casas de parentes. Quer que sair, porque se não sair,
De acordo com a Defesa Civil, em Pernambuco, ao todo, há 224 famílias abrigadas com parentes. Nesta casa tomada pela água, todos os móveis foram perdidos. Em Bezerros, no agreste do estado, a chuva forte inundou parte da BR-232 e impediu a passagem dos carros. Casas foram inundadas e móveis arrastados pela força da correnteza. Um hospital da cidade ficou alagado. Carros e motos ficaram presos no estacionamento em meio à enchente. Os temporais fora de época, registrados nos últimos 4 dias, assustaram moradores do litoral e do agreste de Pernambuco. E ainda há alerta de mais chuva para as próximas horas. Que situação, hein? Mudando de assunto. A pessoa acabou de ter um bebê, chegou em casa e agora está cheia de dúvidas e inseguranças. Essa situação é muito comum para as mamães de primeira viagem e até para quem já tem filho. Por isso, para ajudar nessas dúvidas iniciais, foi criado um portal com a ajuda de muitos pediatras. Veja na reportagem. Michele é mamãe de primeira viagem da Bárbara, de apenas 2 meses. Nos primeiros dias em casa, muitas dúvidas surgiram. Uma delas era na forma correta de colocar a filha para dormir. Hoje a psicóloga sabe que o jeito mais seguro é deixá-la de barriga para cima. Na época da minha mãe, o ideal era que os bebês dormissem de lado, né? E quando eu comecei a colocar ela de barriga para cima, as pessoas estranharam. Falaram que era inadequado e aí a gente acabou tendo um pouco de choque, né? Porque vem uma geração com outra, né? E informações que não batem, então a gente acaba tendo um pouco de discordância, digamos assim. Para o pediatra, a maneira como Michele coloca a pequena Bárbara no berço está correta. A principal dica é a recomendação da Sociedade Americana de Pediatria, da Sociedade Brasileira de Pediatria, é que o berço seja um ambiente clean, seja um ambiente limpo, não é para ficar colocando bichinho de pelúcia, travesseiro, cobertorzinho. Tem que ter o mínimo de coisa possível. O bebê não precisa de travesseiro, é o berço, o lençolzinho e pronto. E colocar o bebê para dormir de barriga para cima. A recomendação desses bebês, especialmente os pequenos, os primeiros meses de vida, que ainda não têm capacidade de se virar, é que ele durma de barriga para cima. A aspiração, a morte súbita do lactente, por aspiração, por asfixia, os estudos mostram que a chance do bebê se sufocar estando de barriga para cima é menor do que se estiver de lado ou de barriga para baixo. O médico explica também que a amamentação é outra dúvida frequente entre mamães de primeira viagem. Tem a questão do ambiente, é muito importante, luminosidade confortável, temperatura confortável, o barulho, tem que se evitar barulho, tem que ser um ambiente calmo, a mãe tem que estar calma, bem posicionada, com o corpo confortável, o bebê na posição correta. Existem posições que bebês se adaptam melhores, tem aquela posição tradicional da mãe segurar, mas você pode colocar às vezes o bebê sentado, o bebê que a gente chama de pega invertida, que são as perninhas para trás, e tem bebês que se adaptam melhor em cada posição. Tem técnicas de preensão do bico do seio para o bebê abocanhar melhor. A mamada não pode fazer barulho, se o bebê estiver fazendo barulho de sucção na mamada, isso pode machucar o mamilo e vai dificultar. Então tem várias pequenas correçõezinhas que podem ser feitas para tornar esse momento mais fácil e mais prazeroso. Eu tive bastante instrução e orientação para que estimulasse a pega correta para evitar uma rachadura, uma fissura, que eu acho que é o principal receio de todas as mães, porque o processo inicial da amamentação, ele é dolorido, né? Até o descimento do leite, até o bebê conseguir entrar no ritmo, então gera um pouco de dor para a mulher. Essa era a minha maior preocupação, para que ela pegasse corretamente e aí a gente pudesse seguir com o processo de forma natural. O Instituto Adolfo Lutz confirmou o primeiro caso de morte por febre amarela silvestre em Valinhos, no interior de São Paulo. Um homem de 49 anos morreu no começo de fevereiro na Santa Casa da cidade. Por isso a cidade intensificou a imunização e muita gente está em busca da vacina. Teve até confusão em alguns postos. A confirmação da primeira morte por febre amarela se espalhou pela cidade e deixou os moradores de Valinhos preocupados. Está com uma semana, eu fui fazer caminhada lá no CLT e a moça falou para mim que tinha morrido um rapaz lá, né? Dono de uma padaria, aí eu fiquei preocupada. Aí vim tomar a vacina, né? Pelos casos que estão divulgando, né? Bastante casos, inclusive tem uma morte agora confirmada, né? Aqui em Valinhos. E por causa dessa preocupação mesmo.
Rui Antônio Milani, de 49 anos, morreu no dia 2 de fevereiro na Santa Casa da cidade. Era morador da zona rural. Com a confirmação, Valinhos tem a primeira morte pela doença registrada há pelo menos 2 décadas. Valinhos tem agora uma morte confirmada, outra suspeita e 6 casos em investigação. Desde as primeiras horas desta terça-feira, a procura pela vacina aumentou e muito nos postos de saúde. Só na UBS da Vila Santana foram 200 doses aplicadas até às 15 horas. Angelina trouxe a neta para imunizar. Porque já tinha alguns dias e por problemas particulares, ela não pôde vir até agora para tomar a vacina. E hoje foi um dia que nós tiramos para dar a vacina nela. Nem todo mundo teve sorte. Fernanda foi até um posto, mas perdeu a viagem. Já passei num outro postinho, numa outra UBS, e lá eles me disseram que já tinham vencido as senhas e eu não poderia ser atendida. Veio então até a unidade da Vila Santana, mas também foi em vão. Diz que tem uma quantidade de senhas limitadas, então eu tenho que voltar amanhã, 8h30 da manhã, para poder tentar o atendimento às 9h. Além da Fernanda, outras pessoas não conseguiram a vacina. É difícil, eu acho um absurdo, né? Ter que pegar a senha para poder tomar vacina. Tanto que eu moro lá no Alpinas, o pessoal da prefeitura passou lá e ficou insistindo. Ó, você tem que tomar porque é perigoso, que morreu, né? O rapaz lá do bairro, o Rui. Ele faleceu devido à febre amarela. E falaram que a gente que veio tomar e não tinha senha. Pode entrar lá e toma. Aí nós viemos e estamos aqui, esperando, aguardando. O tumulto aconteceu depois que funcionárias do posto limitaram o atendimento ao número de senhas. O secretário de Saúde afirmou que o problema não deve se repetir nesta quarta-feira. A vacinação acontecerá das 9 da manhã às 16 horas. Nós fizemos uma reunião com as enfermeiras das UBS. Estimou-se que pelo menos, talvez, 100 vacinas por UBS seriam suficientes para a gente manter uma vacinação em dia e vacinar toda a população. Nós vamos vacinar todos os dias, inclusive aos sábados. Esse primeiro sábado vai ser vacinado em 4 postos, 4 UBS, né, com livre demanda. Essas são as principais notícias do dia. Mais informações sobre a região de Campinas no RF News às 6h30 da noite. Depois do intervalo, o assunto do dia. O que você acha de prolongar a fase da adolescência até os 24 anos? Qual a sua opinião? Vamos debater esse assunto aqui ao vivo com a psicóloga Solange Dantas. Vamos falar das redes sociais. Você tem Facebook? Abre o aplicativo aí para curtir a nossa página Rede Família Oficial. Basta clicar em curtir, curtindo todo dia tem postagem nova e tem as publicações aqui, as entrevistas e as matérias especiais. Estamos no Instagram também para você que curte essa rede social. Nos segue lá, @canal Rede Família. E temos a hashtag criada exclusivamente para você que ama o programa. Hashtag RF com você. Dessa forma que se escreve, se você for postar qualquer conteúdo, qualquer foto assistindo aqui o programa, pode colocar a hashtag, fica mais fácil da gente localizar. E o WhatsApp, claro, anota na sua agenda para você mandar a sua selfie bem bonita com o seu nome e cidade e a sua sugestão, a sua pergunta. E principalmente o comentário sobre o tema do dia, né? Falando em tema do dia, até que idade vai a adolescência, hein? Se você pensou que vai até os 17, 16, melhor repensar. Uma pesquisa recente concluiu que a adolescência na era digital vai mais longe. Pode ir até os 24 anos. Mas será que isso é bom ou ruim, hein? Vamos ver. Anabela tem 3 filhos. A mais nova, Bárbara, está com 10 anos e começa a entrar na adolescência. Gabriel, de 15, vive o auge do turbilhão de hormônios e emoções. Já a Beatriz, a mais velha, não sabe ao certo em que fase está, não. Você se considera adolescente ou você se considera adulto aos 24 anos? Eu me considero uma adolescente madura. E olha, parece que a Beatriz não é a única que tem esta dúvida. Ainda me considero adolescente, ainda não tô pronta pra vida adulta. Eu sou um jovem adulto, entendeu? Segundo a Organização Mundial de Saúde,
A adolescência é o período que vai dos 10 aos 19 anos. Aqui no Brasil, para o Estatuto da Criança e do Adolescente, acaba um pouco antes, aos 18 anos. Nós acreditamos que até os 18 anos o cérebro está totalmente formado, né? Nós temos poder decisório para esses seres, né? que podem optar, que podem responder pelos seus atos, caráter e personalidade formados, eles respondem pelos seus atos, então são adultos. Mas, para pesquisadores australianos, é preciso pensar em uma adolescência que vai até os 24 anos, porque a percepção do início da vida adulta tem sido prorrogada pelas escolhas dos jovens. Eles preferem estudar por mais tempo, adiar casamento, maternidade, paternidade e morar com os pais por um período mais longo. A adolescência vai até quanto o pai permite. Meu filho, até hoje, com 14 anos, eu não deixo sair sozinho. Eu com 14 anos eu trabalhava. Já sou madura desde os 15, comecei a trabalhar desde os 15 anos. Os australianos acreditam que a redefinição de duração da adolescência seria essencial para assegurar que as leis continuassem a respeitar estes jovens durante esta fase da vida. Mas a neuropsicanalista alerta: a adolescência estendida não pode ser uma justificativa para que o jovem faça o que quiser. A adolescência estendida não é sinônimo de falta de responsabilidade, pelo contrário. Ele apenas tem um prazo maior para cumprir as coisas que ele quer fazer. Este tempo é o que Beatriz aproveita. A adolescente madura, lembra dela? Se eu tenho a possibilidade de continuar com os meus pais, eu posso construir um futuro mais estabilizado, um futuro mais pronto para viver o que eu quero viver. Beatriz fez 2 anos de uma faculdade que não gostava. Desistiu, passou uma temporada fora do país e só no ano passado, já com 23 anos, ela optou por um outro curso. Hoje está no 2º ano de psicologia e faz estágio em uma multinacional. Ela concorda com a pesquisa australiana. Concordo porque essas teorias que criaram em relação às idades, tanto da primeira infância, quanto a adolescência, puberdade, elas foram criadas há muito tempo. E as coisas mudaram hoje. Então, acho que, na verdade, todas as idades deviam ser revistas. Qual é a sua definição da Bia? Não sei definir, mas tá mais pro adulto, um pouquinho adolescente. Mas vocês têm brigas, assim, de adolescentes ou não? Então, eu já tive muito com o Gabriel. Mas tem sim, ainda tem por causa da TV. A mãe entregando. Não, TV, por exemplo, TV, um quer assistir uma coisa, quer outra. Som, um quer ouvir uma coisa, outro quer... Briga-se ou não? Eu acho que eu defendo mais a Bárbara. Então, eu acabo brigando pra ficar do lado dela. Acho que até uns 20 ela queria presente no Dia das Crianças. Então até os 20 você não se sentia nem adolescente, era criança. Não, o presente do Dia das Crianças eles não abrem, o Gabriel não abre mão, né, filho? A estudante de psicologia só vê vantagens em demorar um pouco mais para amadurecer. Hoje, acho que eles vão achar que é passar a mão na cabeça. Mas mais pra frente a gente vai ver os indícios de suicídio, de depressão na adolescência, de tudo isso, e eu acho que eles vão entender que essa pressão ela vai diminuir se eles não precisarem crescer tão rápido. A adolescência estendida parece ser mais comum entre famílias com estabilidade financeira. Rick Grossman, de 25 anos, tem uma rotina que segue o ritmo das redes sociais. Ele passa os dias assim, gravando vídeos para um canal que mantém na internet. Fala galera, beleza? Bem-vindos ao meu canal. Trouxe pra vocês. O estúdio é o quarto dele mesmo na casa dos pais. Ontem eu postei um vídeo. Morar com meus pais é uma coisa que realmente eu tenho uma necessidade, né? Porque eu não tenho dinheiro ainda para bancar todas as minhas coisas. Com certeza eu tenho um desejo de poder morar sozinho. Mas não é assim, não é o fim do mundo, sabe? Não é uma coisa ruim. E sabe como ele se define? Eu acho que, assim, se fosse falar de mim, eu me encaixo um pouco mais no que a psicologia fala que se chama adulto jovem, né? Que, na verdade, é mais um adolescente que está buscando realmente se transformar em adulto. Mas é realmente uma adolescência tardia. De hoje é
primeiro curta-metragem aqui do canal. Assim como tantos outros jovens, Rick também não conseguiu definir a profissão logo que acabou o ensino médio. Prestou engenharia, mas desistiu ainda no primeiro semestre da faculdade. Fez psicologia, mas também não era o que queria. E houve muita pressão da família até que os pais aceitassem a nova atividade. Ele se dedica bastante para a atividade dele e eu acho que, como todo artista, é difícil para se estabelecer. Eu acho que o objetivo de todo pai é ver seu filho encaminhado a partir de uma determinada idade. A gente está num processo de conscientização dele, que mesmo que tenham contas que nós arquemos nesse momento, é uma conta que vai caminhar com a vida dele, né? Não existe almoço grátis, alguém está pagando. Para a neuropsicanalista, os pais não podem ser super protetores. Precisam sim apoiar os filhos na busca por amadurecimento. Eu acho que eles têm que sim apoiar enquanto é um estudo, enquanto é uma preparação para que ele tenha qualificação para a vida dele profissional. Aí sim é legal, senão não vale a pena. Bom, assunto bastante polêmico e sobre esse assunto vamos falar com Solange Dantas, ela que é psicóloga. Seja muito bem-vinda, Solange. Obrigada. Para tratar sobre esse assunto, no mínimo polêmico, né? Um pouco. Na verdade, eles são adolescentes para algumas coisas e adultos para outras, né? Sem dúvida. Querem ter os direitos, mas os deveres ficam um pouco de lado, né? O que você acha disso, Solange? Realmente o mundo moderno, os adolescentes estão deixando sim para depois o sonho da maternidade, de repente o casamento e ser algo mais planejado. Mas isso aí não tira a imaturidade não, né? A gente vê as coisas mudaram naturalmente, então hoje as pessoas demoram um pouco mais por uma opção de vida. Hoje elas têm possibilidade de conquistar as coisas, os bens materiais, se alguém estiver pagando suas contas, né? Porque isso é matemático, alguém está pagando essa conta. Aí então, fica fácil, né? Na maioria das vezes, quando a família tem condições, eles demoram para sair de casa porque estão trabalhando e tendo alguém que o sustente, o dinheiro fica para investir no automóvel, nas viagens, que hoje os jovens querem conhecer o mundo. Quem não quer, né? Sim. Mas se você conversar com o pessoal mais velho, eles não tiveram a mesma oportunidade que os de hoje têm e até as facilidades, vamos dizer, mas porque tinham que correr atrás, não tinha quem bancasse. E hoje, como você tem o pai e a mãe que pagam o básico necessário, sobra para fazer aquilo que desejam. Então, eles vão passear, vão comprar seus automóveis, enfim, investir na vida deles. E muitos acabam acomodando nessa situação, porque como mudou muito também, hoje você namora, o namorado dorme na casa, vai viajar junto. Então, não vê necessidade de realmente assumir uma casa com água, luz, IPTU, conta para pagar e tudo mais. Real, né? Então acabam ficando. Agora, na maioria das vezes, quando já tem uma certa idade, já se sustentam, então ficam na casa dos pais por companhia e pela comida e tal, não tem problema nenhum, não vejo mal nenhum nisso. Agora, quando você não ajuda seu filho a crescer e a tomar a rédea da vida dele, é muito perigoso. O que a gente percebe é que essa geração de hoje, a geração da internet, de muita tecnologia, as crianças com 5, 6 anos dão nó nos adultos. Então, eles têm uma vitalidade, têm uma inteligência desenvolvida. Quer dizer, por que nós vamos considerar só para algumas coisas e para outras não? Então, quando chega na adolescência, que isso já foi mudado, a gente sabe que é só um número, né? Já se falou em pré-adolescência, adolescência mais cedo, mais tarde, mas agora querer esticar. Toda hora fica mudando. Para os 24 anos. 24 anos é uma assim. fase que a gente já está trabalhando, né? Muitos já terminaram a faculdade.
Eu, com 24 anos, já estava trabalhando, carteira assinada, muitos anos. Consegui estágio logo no primeiro ano de faculdade, com 19 anos. Eu já sabia o que eu queria da minha vida, mas eu acho que foi um processo realmente da minha família. Estar perto, né? E me dar esse apoio. Realmente, eu acho muito novo, assim, com 17 anos a gente escolheu o que a gente quer para a vida toda. Isso é um conflito real, né, Isso é um conflito porque, assim, atualmente ficou como se fosse uma obrigação, uma continuidade dos estudos, né? Aí faz o que quer. E aí a faculdade não deveria ser assim, partindo-se do princípio que você vai escolher uma profissão para o resto da vida. Como deve ser, É né? algo sério, Se você né? vai fazer uma faculdade, a gente espera que você esteja fazendo um curso que realmente você vá se dedicar depois profissionalmente. O investimento não é barato, Exatamente, né? mas infelizmente não é o que a gente vê. A gente vê aquela cobrança muito grande em cima do adolescente que terminou a faculdade, terminou o colegial, você tem que fazer a faculdade e às vezes ele nem está pronto para isso. E aí acaba, às vezes, passando, não sabe exatamente nem o que é aquele curso, mas aí acaba indo pela pressão. Por isso é tão frequente também a gente atender pessoas que já estão no terceiro curso e que começa, não é bem isso que eu quero, tal, então é melhor parar agora do que piorar, porque vai gastar mais. E isso vai frustrando e o tempo vai passando. Então, existe uma pressão realmente muito grande que precisaria ser repensada. Se ele não tem a maturidade que querem fazer crer que só vai adquirir com 24, então por que essa pressão de 17, 18 anos ter que entrar em uma faculdade? E o mais grave ainda é que, na maioria das vezes, o próprio jovem dificilmente escolhe uma faculdade próxima da sua casa. Ele quer uma cidade distante, onde tenha muita balada, muita festa, que é para curtir, né? Então tá indo para estudar ou para passear, para curtir, para paquerar, né? Então tudo isso contribui. Aí essa fase da adolescência até os 24 anos se torna muito boa, né? Boa porque tem alguém bancando, o pai né? tá bancando, né? Não precisa trabalhar, vai estudar fora. E quando conclui a faculdade, papai, eu quero realmente fazer mais uma faculdade porque eu prefiro esse curso. E aí, mais 4 anos. Sendo assim, não é interessante então, né, Solange? Sendo assim, é claro que eles querem, você escutou na entrevista, é uma adolescente madura. Quer dizer, não tem nada de adolescente madura. Depois de uma certa fase, você é jovem, então. Sim. Mas deixou de ser adolescente, né? Você passa a ser jovem. E o que a gente espera da juventude? Para que hoje eles falam tanto de cobrança e a gente sabe que existe mesmo uma cobrança muito grande, tem que fazer 1000 cursos, tem que participar de um monte de coisa. Então a garota fala uma coisa que eu achei importante, ela fala, vocês vão ver daqui a algum tempo, havendo essa mudança, como vai diminuir o número de suicídio e de depressão nos jovens. Tomara porque que a família realmente está mais perto. Não, eu acho que ela quis dizer que vai existir uma diminuição de cobrança. Se você ainda é adolescente, eu não tenho que cobrar de você coisas de adulto. Sim, né? sim. Por Mas conta da pressão, hoje você acredita que muitos adolescentes acabam tirando a própria vida? Olha, não é um negócio solto, assim. É claro que muita pressão, muita falta de atenção. E a depressão é uma doença, não é um comportamento solto. Pode acontecer, sim, de levar ao suicídio, à depressão. Mas não é você passando a adolescência para 24 anos que isso vai acontecer, vai sumir, né? Eu só achei interessante ela colocar porque não deixa de ser um fato relevante. A gente tem realmente muito caso de jovem se suicidando. Então, algo está errado, algo está acontecendo que está fazendo com que o jovem tenha esse tipo de pensamento. Porém, o que está acontecendo? Muitas vezes não é o fato da adolescência, muitas vezes é conflito familiar, é um abandono, né? Às vezes na loucura do dia a dia, para você dar tudo de material para o seu filho, falta tempo para você dar o mais importante, carinho, que é a atenção, amor. o carinho, a sua presença. Então são assuntos distintos, mas que acabam tendo ligação, né? E hoje os jovens, eles se isolam muito no mundo virtual também, né, Solange? Passam horas e horas dentro de um quarto, né? Dentro de casa, não tem o convívio, não tem o bate-papo com os amigos, né? Isso realmente é preocupante. Isso é preocupante, porque a tecnologia faz isso, né? Ela aproxima você de quem está distante e distancia de quem está perto. E cada vez mais cedo. Você pega hoje crianças com 7 anos, 6 anos, já fazem uso do tablet para lições e tudo mais, só que não fica só naquilo. Acabou a lição, vai ver um joguinho, vai ver uma coisa, e que os pais, inclusive, têm que estar supervisionando,
porque é comum colocar em filme de terror, em coisa que depois dá medo, tira o sono da criança, vai dar pesadelo. Então, fazendo isso muito cedo, a criança também vai. E aí é comum você pegar e observar uma criança, às vezes, num local, faz 15 minutos que aquela criança está ali, você nem vê que tem uma criança, porque está aqui, ó, só ligada naquilo, no aparelho. Se você não tiver um acompanhamento, se não tiver uma família atenta, essa criança deixa de brincar com o coleguinha, deixa de sair para brincar, jogar uma bola na rua, porque passa horas naquilo. Depois ela não consegue se relacionar com pessoas, porque não fica tempo conversando ou brincando ou fazendo coisa que a tecnologia faz e facilita, mas não proporciona a discussão com o amiguinho na rua, porque chutou a bola, não era para chutar. Aquela coisa real, de infância mesmo, que é né? Que nós passamos, né? Voltando para o nosso assunto aqui, Solange, a Patrícia de Esperança, Paraíba, ela disse assim: Marielle, na minha infância eu fui trabalhar muito cedo. Mesmo assim, não faço isso com o meu filho. Ele estuda, brinca, isso é importante também, né? Antes, os pais colocavam os filhos para trabalharem muito cedo, né? E criança realmente tem que brincar, né? Tem que brincar, Solange? A criança tem que ser criança. Só que é aí que a gente tem que estar sempre atento ao equilíbrio das coisas, né? Porque assim, ela trabalhou muito cedo, provavelmente por necessidade e porque naquela época era comum. Eu me lembro, minhas amigas de 14 que passavam em concurso, eu tinha maior inveja no bom sentido, porque eu falava, nossa, fulana já vai trabalhar, já vai ter o dinheiro dela, tal, e a gente não conseguia, né? Agora, hoje, é ao contrário, parece que se for trabalhar, é o coitado, filho do pobre que precisa. E não é isso, existem jovens de cabeça boa e que querem começar cedo para se aposentar cedo, se o Temer deixar, né? Mas existe toda uma necessidade de você investir no seu filho. Se você precisou trabalhar, você sabe que não foi positivo, porque você perdeu alguma parte da sua juventude e tal. Agora, o que não pode é aquela coisa assim de querer compensar. Então, como eu tive que trabalhar cedo, vou sustentar meu filho até 40 anos, se ele quiser, porque eu não quero que ele passe pelo que eu passei. Aí você corre um sério risco de errar duplamente. Sim. Né? Quer dizer, nem 8 nem 80. Não é porque eu tive que trabalhar, eu tenho que mostrar, fazer do meu problema uma coisa positiva. Falar, olha, eu tive que trabalhar muito cedo, mas estou aqui, ó, não morri, não fiquei aleijada por causa disso, amadureci antes, mas agradeço a Deus de meu pai ter feito de mim uma pessoa de bem. Pronto, quer dizer, você passa para o seu filho aquela imagem boa e não que coitada da minha mãe, precisou trabalhar, porque aí passa a ser uma repulsa, não quero trabalhar. Coitada da minha mãe, já basta o que ela sofreu. Aí esse pai acaba sustentando também o filho e tornando ele um adolescente até 24 anos, né? É aquela frase que eu falo que é perigosa. Eu quero dar pro meu filho tudo aquilo que eu não tive. Então toma cuidado, não é bem porque assim. Não é bem por aí. Bom, daqui a pouco a gente volta a falar sobre esse assunto, porque agora eu tenho um recadinho. Solange, você fica comigo aqui, viu? Para quem tá chegando agora, uma pesquisa australiana disse assim que é melhor os jovens acabarem a adolescência com 24 anos. Aqui no Brasil, de acordo com o Estatuto da Criança e da Adolescência, né? Essa fase se encerra nos 18 anos, né? Isso. Só que daí a gente está discutindo aqui com a Solange Dantas, que é psicóloga. Os jovens hoje em dia são adolescentes para algumas coisas, né? Mas na hora de namorar, não é mesmo? Na hora da balada, já não é tão jovem assim, eles querem ser adultos. É um pouco confuso isso, né, Solange? Eles começam, inclusive, muito antes disso, né? E eles acham que podem tudo, podem ir pra balada, podem beber, né? Coisas que, vamos dizer, seriam consideradas coisas para adultos e eles acabam por fazer muito precocemente. Então, acho que tem que ter um equilíbrio para isso. Eles têm que ter os direitos, mas tem que ter as responsabilidades. Se você rotular 24 anos para adolescente como se fosse uma tabela qualquer, tá tudo certo. Só que não é isso. Atrás disso vai vir a impunidade, porque, mas ele é um adolescente ainda, né? Porque você se recorda que antigamente era 21 anos a maioridade? Sim. Aí o que acontecia? Todo mundo que ia casar precisava de autorização, de pai, de mãe, se você fosse viajar, porque você era considerado menor de idade. Aí foi reduzido para 18, baseado na cabeça dos jovens. O jovem quer dirigir, o jovem quer fazer coisa de adulto, então baixou para 18. Então não foi solto. Aí agora, por causa da tecnologia, por causa dessa vida
como a gente falou, né, é obrigatório fazer uma faculdade. Então, naturalmente, não tem mais aquela coisa de terminou o colegial, pode trabalhar, arrumar um emprego, depois, se realmente quiser dar continuidade, busca uma faculdade. Não, é meio que sequência. Então, aumentou, naturalmente, não é mais com aquela idade, passou para uma idade mais avançada. E aí a gente está vendo cada vez mais eles esticando, né? Depois que terminou a segunda faculdade, que hoje em dia é comum ter 2 pelo menos, aí vai fazer pós-graduação, depois especialização, doutorado, pós-doutorado. Quer dizer, e se para fazer tudo isso tem que ter alguém bancando? Então, se ainda partir para um lado assim, onde está investindo na carreira, tem maturidade, tem responsabilidade e os pais podem, tudo bem, só que deixou de ser adolescente há muito tempo. Não pode, né? Deixou de ser adolescente há muito tempo. Então, eu acho perigoso essa conotação, porque a gente sabe que atrás disso vai vir uma série de vantagens, né? A amanhã engravida, o rapaz engravida a moça, mas ele é adolescente, ele não sabe o que ele faz. E aí quem é que vai responder pelos atos dele? Como é hoje, a justiça faz os pais, os avós pagar pensão, porque o adolescente não. Com 24 anos tem muita maturidade que está fazendo, já, né? A gente sabia, não é mesmo, sabe Solange? o que está fazendo. E se não sabe, está na hora de pai e mãe começar a cobrar para que saiba, para que aprenda, para que tenha responsabilidade. Porque eles querem abaixar a idade para poder dirigir mais cedo. Agora, eles querem só o lado bom das coisas. Eu quero poder ir na boate, hora de trabalhar, eu quero viajar sozinho, eu quero morar sozinho. Né? A maioria quer morar sozinho, mas o pai e a mãe vão lá, monta tudo bonitinho, equipa completamente, põe um carro na garagem e ele vai morar sozinho. É muito fácil assim, é né? cômodo, não cresce, né? Não amadurece. E temos opinião da Sheila de Ipaba, Minas Gerais. Temos que ensinar os nossos filhos que o trabalho dignifica o homem. Parabéns aí pelo seu comentário. Isso é verdade, né? Impressionante, é isso aí mesmo. E hoje as pessoas querem ganhar, ninguém quer trabalhar. Ninguém quer trabalhar, porque existe toda uma reclamação e porque ganha pouco, e ninguém quer começar com pouco. Então é isso que os pais também têm que estar atentos. Se você banca uma mesada altíssima para o seu filho, fora da realidade, como é que ele vai arrumar um emprego para ganhar o que você banca, o que você dá? Aí ele não se sujeita, ele fala, você está louca, vou trabalhar para ganhar pouco mais que o salário mínimo? Agora, a gente não conhece ninguém que começa como presidente da empresa. Você tem que começar de baixo. E é por isso que quanto antes eles iniciarem, menos dificuldade eles vão ter. Né? Eles vão aprender a lidar com as dificuldades, com os problemas, que isso não tem como você passar para os filhos só falando, né? Tem mais uma opinião aqui, ó. E quando um pai não tem a condição de bancar os filhos? Exatamente. Aí, né? E o filho realmente tem que correr atrás, Tem que correr atrás. E o que é muito importante, que a gente precisa estar sempre falando para as pessoas, é assim, nós não sabemos o que nos espera pela frente. Não cria teu filho dependente, porque se Deus o livre, você sofre um acidente amanhã e morre, como é que esse seu filho vai se virar? A gente vê histórias aí de pessoas que dilapidaram um patrimônio imenso que pai e mãe construíram uma vida inteira. Por quê? Porque não foi orientado, né, a ser um sucessor, acabou sendo um herdeiro, o herdeiro não sabe fazer nada, não sabe quanto custou, em pouco tempo não tinha nada. Então, por mais que você possa dar e proporcionar para o seu filho o melhor, proporcione o estudo, a educação, invista nisso, porque isso ninguém tira. Se ele perder tudo, ele recomeça. Agora, se você não fizer isso, ninguém é eterno. Amanhã você falta, como é que faz? É aquela história, né, Solange? Filho, a gente cria para o mundo, né? O mundo, sem dúvida. Então é isso que a gente tem que pensar. Por mais que você possa, você não deve. E tem que dizer o não, que é tão importante na criação dos filhos, né? Agora, porque a adolescência esticou, deixou de esticar, isso é problema de quem está fazendo a lei, que a gente, infelizmente, não tem que dar muita credibilidade, porque a gente vê aí tanta coisa errada sendo feita. É só lembrando, né, gente, que essa pesquisa foi feita na Austrália, viu? Exato. Não aqui no Brasil. O Brasil continua. Tomara aí, a adolescência vai até os 18 anos, né? Até temos a maioridade penal aí, né? Na hora de praticar crime, inclusive, né, Solange? Eu acredito, Marielle, com 17 anos, um adolescente sabe muito bem o que está fazendo, né? Sem dúvida. Mas aí, se você esticar isso, aí vão vir os direitos e vão dizer que ainda é um adolescente, mesmo com 23, ele não sabia. Nesse momento, sim, é adolescente, ele não sabia o que né? estava fazendo, exatamente.
Então, a preocupação nossa é que não é aqui essa pesquisa. E tomara que nenhum político iluminado tem essa ideia brilhante, essa ideia brilhante e apresente daqui uns dias para ver se vira lei aqui também, né? Com certeza. Olha, super beijo para você, Solange. Gostoso bater esse papo. Mais uma vez, está sempre convidada para retornar aqui no EF com você. Muito obrigada, Maia. É sempre um prazer muito grande. Muito obrigada. E eu volto com algumas participações. Pode colocar na tela algumas fotinhas aqui que eu já recebi com muito amor e carinho. Ana Nilza de Porteirinha, Minas Gerais. Super beijo para você, Ana. O Carlos Eduardo, lindo, de Esperança, Paraíba, aniversário dele, parabéns pra você, viu? A Emily, de Poço das Trincheiras, super beijo pra Emily, coisa linda. Rogério e Maísa, de Baixa Quinte, Minas Gerais. Raimundo e Isabela, de Amarante, Maranhão, beijão pra vocês. Tamara, de Águas Belas, Pernambuco. Elisiane e Eliene de Ribeira do Pombal, Bahia, beijão. Essas são as primeiras participações, tem mais, viu? Pode mandar a sua foto também para o nosso WhatsApp. Não esquece do seu nome e a cidade sempre, viu? Vamos mostrar aqui, 19-97102-4854. Anota aí e pode me mandar a sua selfie. Vai em frente à TV agora, faça selfie e me manda. Bom, agora o doutor Tomás tem um quadro aqui jurídico, né? Ele vai falar sobre exposição de jovens na internet. Vamos ver. Pessoal, no mundo atual, cada dia tem um aplicativo novo, tem uma rede social nova e justamente isso que o adolescente quer. Ele quer estar cada vez mais próximo dos amigos em tempo integral. Só que o mundo virtual, ele guarda alguns perigos que às vezes a própria criança ou adolescente não conseguem compreender. É hoje que a gente vai falar um pouquinho sobre eles, tá certo? Bom, primeiro de tudo, os adolescentes têm uma errada concepção de que o mundo virtual não tem regras e não tem leis. E isso está muito equivocado. Justamente nesse sentido, a gente observa um monte de calúnia, um monte de difamação, tem casos seríssimos de bullying, tem a questão de divulgação de fotos íntimas, tem provocações, tem ofensas. Isso não é legal, tá? Justamente por quê? Porque apesar do adolescente acreditar que na internet ele pode tudo, que ele é uma pessoa anônima, na verdade isso está errado. Justamente porque tudo aquilo que é feito no mundo virtual traz consequências no mundo real. Ou seja, aquele adolescente que fez uma injúria, fez uma calúnia, praticou um bullying contra um outro colega, ele comete, na verdade, um ato infracional, de acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente. E justamente por isso ele está sujeito desde uma advertência, um trabalho comunitário ou até mesmo uma internação em entidade própria. São os atos infracionais cometidos pelos adolescentes que estão sujeitos às medidas socioeducativas, tá? E vamos um pouquinho mais além. Às vezes, o dano causado e toda a responsabilidade por esse dano recai sobre os pais ou responsáveis que estiverem com a guarda do adolescente. Ou seja, por uma atitude do filho, o pai pode inclusive ser responsabilizado civilmente para reparar esse prejuízo causado. Então, eu separei aqui para vocês hoje algumas pequenas dicas, porém valiosas, para acompanhar e monitorar os seus filhos na internet. A primeira de todas é: deixe o computador num ambiente ou num local de acesso comum. Computador em quarto, evita esse tipo de coisa. Deixe o computador numa sala, ou se o seu filho usa um tablet, usa um celular, faça com que ele utilize esse aparelho na sua presença, na sua proximidade, tá certo? Outra coisa muito importante, estabeleça um limite de tempo para utilizar esse aparelho. Ou seja, não dá para ficar por tempo indeterminado utilizando os celulares, os tablets ou qualquer outro meio de acesso à internet. Pessoal, uma coisa muito importante, às vezes a gente, por estar no mundo virtual, acredita e esquece muitas vezes daquelas regras básicas da nossa vida real. Ou seja, se você não vai permitir que seu filho fale com algum estranho na rua, no
mesmo sentido, não tem lógica dele ficar conversando com um estranho na internet, até porque a gente não sabe quem está do outro lado, e isso é um perigo. Gente, tome muito cuidado também na hora de postar fotos, discriminando o local que você está. Às vezes você faz uma marcação, estou em determinado restaurante, estou numa lanchonete, frequento determinado parque com meu filho. Tudo aquilo que deixa nítida a sua rotina, você na verdade está se expondo. Ou seja, você permite com que pessoas mal intencionadas consigam chegar até a sua família, tá bom? Outra coisa muito importante que vocês precisam saber: não divulguem fotos com celulares, com telefones, com endereço. Isso não tem razão de ser. Então, gente, por melhor que seja a intenção, eu compreendo o orgulho dos pais de mostrar aquela criança que está concluindo o ensino, que está formando, que está fazendo uma atividade esportiva bacana, mas a gente precisa sempre lembrar o seguinte: a gente precisa lembrar que nós estamos divulgando e expondo essa criança de uma maneira que a gente pode acabar perdendo o controle depois, tá certo? Então, gente, toma cuidado. Internet é um assunto que precisa de uma atenção especial dos pais. Pessoal, vocês viram que com essas pequenas dicas e com esses pequenos cuidados, eu tenho certeza que vocês podem evitar grandes aborrecimentos. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje e aguardo vocês no nosso próximo encontro. Um abraço, até logo. Abraço, doutor Tomás. Bom, e chegou a hora agora das dicas de economia aqui no RF com você. Confira 5 dicas para parar de gastar à toa o seu rico dinheirinho, viu? Certamente você já comprou coisas das quais se arrependeu e isso não chega a ser um problema. O problema é quando isso se torna um hábito. Será que dá para parar de gastar à toa? Olá, eu sou Patrícia Lages, especialista em finanças e autora do blog Bolsa Blindada. E o assunto de hoje é como parar de gastar à toa. Apesar de que o orçamento de muita gente está super apertado, isso não impede que as pessoas continuem gastando à toa, comprando coisas das quais elas não precisam. Dá para parar de fazer isso? Dá sim, e hoje você vai ver 5 dicas de como cortar esses gastos à toa. Dica número 1. Livre-se das compras por hábito. A maioria das compras que a gente faz fica entre um desses 3 motivos: compras por necessidade, compras de alguma coisa para nós ou compras de alguma coisa para alguém ou para nossa casa. Até aí, maravilha. Mas quando entra aí um 4º item, que é a compra por hábito, geralmente essa compra é à toa. Vou dar alguns exemplos aqui para você. Digamos que todo dia você vá na padaria e compre 4 pães. Porém, todo dia sobra 1. Porque você já tem o costume de chegar lá e 4. Por que então não reduzir isso para 3? Porque ao longo de um período vai te dar uma diferença no seu orçamento. Outra coisa que eu vejo muito acontecer: as pessoas continuam comprando as mesmas quantidades de comida, mesmo quando a família diminuiu. Sabe quando o filho casa, vai embora, mas a mãe continua comprando aquela mesma quantidade de comida no supermercado, cozinhando naquele mesmo panelão, e para onde vai tudo que sobra? Pro lixo. Isso é menos dinheiro no seu bolso. Então, a gente tem que cortar esse hábito. Um outro hábito também bastante comum: vou dar uma passadinha lá naquela loja que eu gosto para ver se tem alguma novidade. Aí sempre tem e você acaba saindo com uma sacolinha e às vezes nem é alguma coisa que você precisava ou vai usar. Como é que você se livra desse hábito? Anotando tudo que você compra e sobra, ou tudo aquilo que você compra e não está usando. Desse jeito você vai perceber, aonde você está gastando à toa e vai poder cortar ou diminuir. Dica número 2. Descubra o seu gatilho de compras. Você precisa descobrir qual é o gatilho, ou seja, o que é que faz você comprar. Se esse gatilho estiver ligado a um sentimento ou uma emoção, provavelmente esse vai ser um gasto à toa. Vai ser aquele tipo de compra que você faz
e se arrepende. Isso pode acontecer com coisas pequenas, que não representam assim um problema, mas também funciona para coisas grandes, que podem ser um problemão aí no seu orçamento. Como, por exemplo, o caso de uma leitora que me escreveu há pouco tempo, contando que comprou um apartamento na planta por pura emoção. Ela escreveu exatamente isso: comprei por pura emoção. E aí contou que se arrependeu amargamente porque foram 5 anos de espera, o bairro sofreu muitas alterações, ficou pior do que era e agora ela nem quer morar mais lá. Então, se o seu gatilho é alguma emoção, corta, espera a poeira baixar para que você não faça um gasto à toa. Dica número 3, não vá passear no shopping. Eu achava que passear no shopping era coisa de paulistano, mas viajando pelo Brasil todo, com palestras, com eventos, eu vi que isso está espalhado por todo o país. Muita gente vai passear no shopping. Quer dizer, se você não pode gastar, ou só o fato de você estar dentro do shopping te faz gastar à toa, é muito melhor você passear em outro lugar. Dica número 4, use o cartão de débito ou dinheiro. Cartão de crédito é ótimo, mas para quem tem disciplina e sabe como usar da forma correta. Se você vê que o próprio cartão é um gatilho que te faz gastar à toa, porque é fácil, né? Passou, comprou, não aconteceu nada, então você deve substituir o cartão de crédito pelo uso do cartão de débito ou por dinheiro. Porque aí, se você fizer uma compra à toa, pelo menos você vai ter gasto um dinheiro que você tem e não um dinheiro que você não tem. Dica número 5, empregue a lei das 24 horas. Eu acho que você já ouviu falar da lei das 24 horas, mas talvez ainda não tenha usado. É muito simples, é quando você tá lá dentro de uma loja, olhando uma vitrine, te dá aquela vontade de comprar, você fica compro, não compro. Qual é a melhor coisa que você pode fazer? Ir embora. É isso mesmo. Vai para casa, espera o dia seguinte e vê se a vontade ainda tá lá. Se realmente você estiver pensando naquilo, puxa, eu devia ter comprado, aquilo vai ser legal, vai ficar bom aqui na minha casa, ou aquela roupa realmente está fazendo falta aqui no meu guarda-roupa, você volta e compra. Aí sim você vai ter feito uma compra boa. Agora, se no dia seguinte você fala, quer saber? Nem tô precisando daquilo, vou guardar o meu dinheiro, vou fazer uma coisa melhor. É sinal de que você acabou de economizar um dinheiro que teria sido gasto à toa. Adoro suas dicas, viu, Patrícia? Economia doméstica sempre bom para sobrar mais dinheiro no final do ano, né? Bom, gente, um beijão para o Wesley da cidade de Cipó, da Bahia, sempre acompanhando aqui o RF com você. O Jailton de Leilões, Minas Gerais, dizendo que é fã do programa. Que bom, viu? Adoro esse carinho todo, viu? O Roberval também de Jequié, Bahia, acompanhando aqui a Sheila de Ipaba, Minas Gerais. A Anne de Araruama, Rio de Janeiro. Assisto sempre o programa. Que bom, fico muito feliz chegando aqui mais uma mensagem ao vivo e vou ler quem é. O Júlio de Curvelo, Minas Gerais, mandou uma foto pra gente aqui. Super beijo pra vocês, viu? Bom, vamos lá? Vamos mostrar mais participações? Já está acabando, mas dá pra mostrar algumas fotos. Pode colocar, produção. Creilson de Poço Redondo, Sergipe, beijão pra você, ótima quarta-feira. E a Mari de Itainópolis, Piauí, produção disse, Marielle, encerra porque deu por hoje. Eu volto amanhã, se Deus quiser, viu? Com todo esse carinho de vocês. Até lá, tchau, tchau.